Bem-vindos então e vamos começar a meter a mão na massa. Já vimos nos vídeos anteriores como trabalhar razoavelmente com o PHP-MyAdmin. Já vimos que o PHP contém então genericamente duas extensões de classes para comunicar com bases de dados, neste caso o MySQL e o PDO, PHP Data Objects, e eu disse também que iríamos optar então pelo PDO, pelo PHP Data Objects, uma vez que me parece ser no futuro mais próximo a extensão de bancos de dados que irá ser mais adotada pelos novos web designers que usam PHP. Ora, vamos então ver aqui como é que nós conseguimos estabelecer uma ligação com a nossa base de dados, ok? A nossa base de dados tem genericamente aqui quatro valores que nós temos que ter em conta. Um é o nome do servidor, o local onde ele está, ok? Nós temos que dizer onde é que está a nossa base de dados. A pergunta é esta, onde é que ela está? Uma outra pergunta é, qual é a nossa base de dados? Okay? Qual é o nome dela? Porque podemos ter várias bases de dados dentro do nosso servidor, como já tivemos a ocasião de ver. E depois há outras duas perguntas muito simples. Qual é o nome do funcionário da nossa empresa, ok? O tal utilizador, e qual é a sua palavra-passe? E este conjunto de informações são normalmente indispensáveis para que eu me possa conectar a uma base de dados. E eu só posso ir buscar informações a uma base de dados MySQL quando uma ligação for estabelecida. Então, no PHP, para estabelecer uma ligação, eu vou proceder da seguinte forma. Vou utilizar aqui um objeto do tipo PDO. E para isso eu posso chamar ligação, ok? E neste caso aqui ligação trata-se não só da conexão à base de dados, mas neste caso do gestor, ok? Eu posso inclusive até dizer gestor. Gestor é o meu objeto PDO. Ora, para ser um objeto PDO, eu tenho que colocar a seguinte definição. É igual a new PDO, com letras maiúsculas, ok? PHP Data Object. E em seguida eu vou abrir e fechar os parênteses para depois lhe poder atribuir então os argumentos que eu necessito passar para esta definição. Ora, uma boa prática, ou pelo menos aqui será uma boa prática, é colocarmos cada um dos argumentos aqui fora em estilo de variáveis. O primeiro argumento vai ser aquilo que se designa pelo argumento DNS. Ora, o argumento DNS, que significa Data Source Name, ok? Ou melhor, DNS não é DNS, ok? Eu estou a fazer confusão aqui com os sistemas DNS, Domain Name Servers, mas sim DSN. Designam-se por DSN, que é o Data Source Name, ok? O Data Source Name é o nome da base de dados, genericamente. Ora, eu vou colocar aqui assim, então, base de dados. Okay? Base de dados, qual é? É igual, e agora eu vou necessitar de definir aqui duas coisas. Uma vez que o PDO me permite utilizar diferentes tipos de gestores de bases de dados, eu vou ter que indicar qual é especificamente o gestor que eu vou usar. E neste caso é MySQL. Ok? E imediatamente a seguir ao MySQL, eu vou indicar qual é o nome da minha base de dados. Então eu vou colocar dois pontos e depois vou escrever dbname, isto é, database name, é igual, e agora o nome da minha base de dados. Ora, o nome da minha base de dados é negócio, ok? Então eu vou colocar aqui, eu vou até deixar ficar aqui o PHP-MyAdmin aberto, vou colocar aqui negócio, ok? Negócio. Posso depois também ainda acrescentar outros valores ao meu DSN, neste caso à minha definição de base de dados, que são, por exemplo, o seguinte: eu posso definir qual é o host. O host é qual é o meu servidor, como é que ele se designa. E eu aqui posso simplesmente passar este valor que aqui está, ok? 127.0.0.1 ou então localhost, ok? Ter isto ou ter 127.0.0.1 é exatamente a mesma coisa.
Mas eu vou deixar ficar e nós podemos inclusive ignorar. E se ignorarmos aqui estas informações, isso significa que automaticamente estamos a usar o localhost. Mas não há nada como deixar ficar então. Host é igual a localhost. Ok? Muito bem. Falta-nos apenas aqui, portanto, temos aqui já dois valores. O nome da nossa base de dados, para além do sistema, o nome da base de dados e o nome do nosso servidor. Faltam-nos apenas dois valores. O utilizador, e no nosso caso o utilizador é o root, o tal famoso root que tinha um erro, e a sua password. Password, ok, password é igual a 1234. E agora vamos colocar aqui base dados, ok, depois utilizador e depois password. E estamos com todas as condições reunidas para que isto funcione, a menos que haja algum erro de introdução do código. Vamos aqui refrescar e vamos colocar aqui um echo. Ok, não vamos colocar echo nenhum. Isto é assim. Se isto não funcionar, vai aparecer aqui um enorme erro. Vamos aqui, então, executar. E cá está, fatal error. Há aqui qualquer coisa. Diz ele que não conhece a base de dados de negócio no host localhost. Ok, amigo. Vamos fazer simplesmente o seguinte. Vamos corrigir já isto, porque aqui não é dois pontos, mas sim ponto e vírgula. Vamos ver agora, reparem. E cá está. Não há erros, o que significa que estamos neste momento ligados à nossa base de dados e, portanto, estaríamos preparados para começar a realizar operações com a nossa base de dados. Antes de fecharmos tudo isto, vamos também ver aqui uma forma muito interessante, que é a seguinte. Ora, reparem, se eu fizer esta experiência de colocar aqui negócios, eu vou ter então um daqueles erros fantásticos e fenomenais com uma carrada de informação que nem eu próprio percebo, ok? Ele diz que foi um erro inesperado do PDO, uma PDO exception, que nós já vamos ver o que é isto, com a mensagem SQL state HY00. Eu acho que quem faz isto normalmente faz mesmo para complicar. Eu só posso acreditar nisso. Ok, mas ele depois lá diz então, unknown database, isto é, uma base de dados que é desconhecida, que é a base de dados de negócios. E depois explica-me onde é que está esse erro. E indica-me aqui a linha, depois PDO construct, e mostra-me aqui que existe um PDO construct, que é o construtor do meu objeto, e que foi ele que lançou este erro, e que está na linha 6. E, portanto, há aqui uma carrada de redundâncias de mensagens de erro. Ora, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Se eu não tiver a certeza que a base de dados existe, e neste caso eu sei que ela não existe, mas vamos imaginar que eu não tenho a certeza, eu posso simplesmente utilizar um try. Try, e depois um catch. E neste caso o catch vai permitir fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui assim, echo, ligação estabelecida. Ok? Aqui embaixo vou colocar aconteceu um erro. Aconteceu um erro na ligação à base de dados. Ora, como eu sei que a base de dados não existe aqui, é evidente que vai aparecer aqui um erro. Vamos aqui refrescar isto. Há aqui um erro, cá está, ok, sim senhora, na linha 10. O que é que se passa na linha 10? É eventualmente aqui o catch. Eu vou-lhe tirar aqui isto e vamos aqui executar. Ele continua a dizer que há aqui um erro, meu amigo. Há aqui um erro. Ok, try, catch. Bom, ok. Eu sei o que é que aqui se passa. É que este catch, ele gosta que a gente lhe coloque aqui qualquer coisa dentro como argumento. E neste caso, eu não queria adiantar já, mas vou colocar PDO exception. Ok? E depois vamos dar-lhe aqui um valor E. Isto é, se acontecer um erro, esta variável vai guardar a mensagem de erro. Ponto. Está dito. Ok. Vamos lá então. Refrescar isto. E cá está. Aconteceu um erro na ligação à base de dados. Isto porquê? Porque não existe a base de dados negócios. Mas se eu colocar apenas negócio, e se o meu servidor de SQL, de MySQL, estiver a funcionar, cá está, ligação estabelecida. Reparem que se eu desligar aqui o servidor de MySQL e se refrescar,
ele vai simplesmente dizer que aconteceu um erro na ligação à base de dados, apesar de eu ter aqui a certeza absoluta do que eu estou a dizer. Mas como o meu servidor está em baixo, está offline, então neste caso não é possível ligar à base de dados. Eu vou fazer start outra vez, vamos outra vez refrescar e cá temos então a nossa ligação estabelecida à base de dados negócio.